Olá amigos, tudo bem? Hoje Mari veio trazer mais um vídeo para vocês com uma das perguntas que vocês me fazem há muitos anos lá no meu Instagram, Família Vieira Show. Vocês têm uma dúvida muito grande, né, em saber em relação aos meus cães, né? Como eu tenho muitos. E aí, Mari, eles se dão bem? Eles convivem juntos? Como que aconteceu, né, de você ter tantos cães assim? Se eles se adaptam, se eles brigam? Como que foi isso aí? Hoje eu vou contar pra vocês. Então, gente, eu acho que eu já tenho um vídeo, sim, falando como que cada um chegou lá no começo do canal. E vou falar aqui rapidinho, depois vocês procurem os vídeos antigos lá, mas já vou dizer mais ou menos na ordem de chegada aqui pra vocês. Então, meu primeiro foi o Johnny. Quando o Johnny fez 1 ano, gente, eu falei pro meu marido que ele estava muito sozinho e precisava de um amigo. E foi aí que eu trouxe o Arthurzinho. E aí, o Arthurzinho tinha 3 meses quando o Johnny estava com 1 ano. E aí, quando o Arthur fez 1 ano e o Johnny já estava fazendo 2, eu resolvi pegar o Kodanzinho, né? E o Kodanzinho também tinha 3 meses quando ele veio aqui pra casa. E depois do Kodan, eu achei a Amora, gente, por acaso no OLX, sim. E aí, eu quis muito ficar com a Amora, gente. Foi assim, amor à primeira vista. Nessa época, né, eu não entendia tanto de show, como eu acho que eu entendo um pouco hoje, né? E aí, gente, a Amora já tinha 2 aninhos de idade, né? Então, vamos botar aí que eu tinha o Johnny com 3, o Arthur com 2 e o Kodan com 1 e ela com 2. E aí, gente, né, como cães machos não brigam com fêmeas, né, eu fiquei de boa de trazer, né, um cão adulto para casa. E aí, eles viviam, gente, em total harmonia. Até então, Johnny, Kodan e Arthur nunca tinham brigado, nunca nem se desentendido, nenhum rosnadinho, nada. Amor total. Só que no mundo dos cães, gente, no mundo deles, né, que a gente tá aqui falando do mundo deles, né, existe uma hierarquia, né, existe uma forma, né, de se viver diferente da nossa, são regras diferentes da nossa. Só que eu não sabia dessas regras, de como que funcionava no mundo deles. Então, na minha cabeça, ela ia ali se entrosar e virar amiga de todo mundo e depois eu ia castrar todo mundo e ia ficar tudo bem. Porém, antes de eu conseguir executar as castrações, foi uma questão muito rápida, gente. Eu acho que desde a chegada da Amora, no máximo em 15 dias, começaram as brigas. As brigas partiram do Arthur e do Kodan primeiro, porque o Johnny ficou fora, né? Então ele preferiu não entrar no páreo de disputar a Amora. Só que até então eu não sabia que isso existia e que isso estava acontecendo. E aí, um certo dia, tava eu, meu marido, a Bruna, né, lá em casa. E aí, caiu um pedacinho de mamão. Mamão, né? Nem coisa que cachorro ama, né? Caiu um pedacinho de mamão no chão. E aí, o Kodan, né, rosnou, o Arthur rosnou, e a gente não tava acostumado, nunca tinham brigado. A gente ficou olhando aquilo, tipo, e aí? E aí se pegaram, né? Mas o problema não era o mamão, gente. O problema é que eles já estavam se provocando e a gente não tinha percebido, né? A gente não entendia isso na língua deles. Então, eles já estavam se provocando há mais tempo. Então, brigar por aquele pedacinho de mamão foi o que eles precisavam, né? Para estimular essa competição e entrar nesta disputa pela Amora. No mundo deles, gente, quando tem 2 ou mais cães, existe uma hierarquia ali, né? Existe uma matilha, né? Que precisa, né, de um líder. E isso é automático no mundo deles, né? Então, tem de 2 para cima ali já é uma matilha. Então, eles já eram uma matilha, mas eles não tinham motivos para disputa, então nunca tinham disputado. Quando ela chegou, eles precisavam sim, no mundo deles, disputar, né? Disputar por quem seria, né? O macho dela, né? Quem seria a pessoa que iria, eu amo tanto eles que eu comparo eles a pessoas. Quem seria o cão ali no caso, né? Que ficaria com ela. Então essa disputa começou entre eles para isso, né? Para disputar quem seria ali, né? O macho que ficaria com ela. O Johnny, como eu falei com vocês, ele, né, não quis a treta, ele saiu fora da briga, não queria treta com ninguém, não queria confusão.
E aí a briga foi entre o Kodan e o Arthur. Eu lembro que a primeira vez, gente, foi chocante. Chocante, eu nunca tinha visto pessoalmente briga de cães e nem briga de cães assim, né? Com tanta força, são cães grandes e tudo. E o Arthur, ele é muito feroz quando ele briga, sabe? O Kodan já é um doce, né? Até hoje, tadinho, se precisar de uma briga, o Kodan apanha, porque ele é um amor, né? Não sabe nem brigar. O Arthur já tem um gênio pra briga, entendeu? Ele sabe brigar, ele sabe bater, ele sabe se defender. Então aí ele realmente, né, avançou um no outro, se pegaram lá na sala, eu fiquei desesperada, a Bruninha era pequenininha, subiu em cima do sofá, eu e meu marido, né, apavorado, fomos lá e separamos eles. Como era a primeira briga, não foi tão difícil separar, porque eles não sabiam como brigar. 2 dias depois, eles brigaram de novo dentro do quarto. E foi bem assustador, e aí essa briga nós tivemos mais dificuldade para separá-lo, já não foi tão fácil. Passaram aí mais, vamos botar aí, mais no máximo 3 dias, gente. Aí teve uma briga definitiva, uma briga muito forte. Eu lembro até hoje, meu marido estava saindo para trabalhar 4h30 da manhã, e eles dormiam todos no quarto comigo. Amora, Johnny, Kodan e Arthur. E aí meu marido levantou e, né, foi fazer as coisas que tinha que fazer pra ele sair, eu tava dormindo. E aí a gente tava, como já tinha brigado 2 vezes, o que a gente tava fazendo? Quando a gente tava de dia, né, com eles na casa e tudo, aí eu deixava andando pra lá e pra cá e tava sempre de olho, né, porque eles moravam dentro da casa, então tinha esse controle de ficar vigiando. Só que quando a gente ia dormir, a gente preferia separar o Arthur do Kodan de lados, né? O Arthur sempre foi muito apegado comigo, então ele dormia do meu lado da cama e o Kodan dormia na lateral do lado do meu marido. Então, quando, né, aconteceu, né, que meu marido saiu do quarto, o Arthur, muito esperto, viu, né, a movimentação que meu marido saiu, e aí ele subiu em cima da minha cama e atravessou para o outro lado. E aí ele pegou o Kodan. E aí a briga tinha muito mais ferocidade, sabe? Eu acho que foi a briga assim que me marcou muito. Eu nunca vou esquecer, porque eu realmente fiquei muito assustada. Meu marido tinha acabado de entrar no carro, né? Que o meu quarto era do 2º andar, ele tinha acabado de entrar no quarto e de repente ele ouviu os berros mais assim apavorados da vida dele. Eu lembro até hoje, eu tava em cima da cama, o Kodan e o Arthur no chão, o Arthur em cima do Kodan com aquela ferocidade mesmo, né, para atacar ele. E aí eu fiquei tentando separar, eu peguei na juba do Arthur e na juba do Kodan e tentava separar. E isso em cima da cama e morrendo de medo de sobrar pra mim. Porque eu não entendia muito bem na época e não entendia por que eles se amavam e de repente queriam se matar. Eu não tinha ideia do que estava acontecendo e por que aquilo estava acontecendo. Então eu tinha muito medo, eu nunca fui mordida por cachorro. E aí eu tentava puxar um de lado, puxar de outro, tentava segurar. E aí, e nisso, né, meu marido já tava dentro do carro, não ouviu muito bem, então ele ficou meio perdido, tipo, de onde que vem esses gritos? Então até ele entender, sair do carro, trancar o carro, subir, eu consegui arrastar o Arthur, que era o mais feroz, pra cima da minha cama. O Kodan ficou embaixo e mesmo assim ele ficou agarrado no pescoço do Kodan. E eu em cima da cama, segurando o Arthur pela juba e o Kodan na parte de baixo, sendo ainda mordido pelo Arthur. E eu lembro que, gente, eu nunca gritei tanto na minha vida. Eu lembro hoje perfeitamente desse dia e esse dia foi assustador. Esse dia me marcou muito. Depois desse dia eu fiquei completamente traumatizada. Eu fiquei deprimida, eu chorava muito porque eu tinha aquele ideal de família perfeita, né? Por eu não entender na época sobre como que funciona o mundo deles. Eu queria que eles se adaptassem e vivessem o meu mundo, né? Onde a gente chega e conversa e se acerta. Não é assim no mundo deles. No mundo deles, eles resolvem as coisas pela força. É assim que funciona. E aí, gente, eu lembro que eu fiquei deprimida e pedi ajuda para um monte de gente, mandei mensagem para um monte de gente que tinha mais cachorro, que tinha mais machos. O que estava acontecendo, afinal de contas, o que estava acontecendo? Aí até que finalmente alguém sentou e conversou comigo, sabe? Falou, olha, o que está acontecendo é isso, isso e isso. Você hoje tem uma matilha. Hoje você tem 3 machos não castrados, você pegou uma fêmea, colocou e me explicou tudo. Então eles estão lutando pela hierarquia, eles estão disputando por ela. E no mundo deles o macho mais bravo, mais alfa, né, o mais feroz, ele aqui acaba, né, conquistando o coração dela, né, no caso da fêmea, e acaba sendo, né, o macho líder a partir daquele momento, né? Então os outros viram submissos dele.
e ele passa a ser o alfa. E aí que eu realmente tinha entendido tudo, e nesse meio tempo eu já não podia deixá-los mais conviver, E aí eu tinha uma área interna pequena e uma areazinha externa, né? Tipo de uma casa germinada. E aí eu tive que manter o Kodan, né, na área externa, o Arthur dentro de casa na área, né, interna, e ficava revezando, né, para eles poder conviver dentro de casa até eu saber, eu entender o que eu ia fazer. Porque realmente não ia conviver mais depois do que aconteceu. E aí, né, um certo dia, por um descuido de porta, abre porta, fecha porta, Kodan entrou. Kodan entrou e assim que ele botou o pé dentro de casa, o Arthur pegou ele. Foi outra briga. E nessa briga eu suei, porque eu tava sozinha dentro de casa para separar eles. E nesse ponto já era a quarta briga, então eles já sabiam como lutar, já sabiam como, né, se machucar. Então foi uma briga assim também que foi aterrorizante. E eu consegui separá-los, né? Então eu consegui arrastar o Kodan para dentro de casa e ir fechando a porta até botar o Arthur para fora. Só que nesse meio tempo o Johnny tava lá fora. O Johnny tava lá fora, que não tem nada a ver com isso, tadinho. Que não queria treta, que não queria mulher, que não queria nada. Mas ele tava no quintal. E o Arthur com aquela adrenalina alta, e o Arthur é muito, né, problemático, sim, de convivência com cães, tá? Com cães aqui da casa, tá? Cães de rua, ele chega, cheira, não mete as caras. É questão territorial, é territorial da casa. E aí, o Johnny andando, tadinho, passeando pelo quintal aleatório, o Arthur foi pra cima dele, porque ele queria descarregar ainda. Por quê? Porque eu não deixei a briga finalizar, né? E outra coisa que eu não sabia também, quando você tem uma disputa, né, entre cães, a gente não pode interferir e separá-los, porque a partir do momento que você faz isso, eles não conseguem resolver quem vai abaixar a bola para quem vai dominar, quem ali ganhou a briga, eles nunca vão se resolver, eles sempre terão uma pendência. E outra coisa que eu não sabia, quando eu passei a separá-los e não deixá-los finalizar uma briga. É instintivo da gente que ama eles, sabe, gente? É instintivo, você fala assim, não quero que machuque, eu não aguento ver isso, porque, gente, é muito esganamento, realmente. Você tem que ter muito sangue frio pra você dar conta de ver tudo isso e ficar ali apática, deixa resolver. De verdade, eu não conseguia naquela época e não consigo até hoje. E aí, a gente separei, né, como coloquei ele no quintal, né? E o Johnny tava lá, ele simplesmente atacou o Johnny do nada. Então foi uma segunda briga. Nessa segunda briga eu já estava exausta, eu não tinha mais forças para separar, porque a gente gasta muita adrenalina, a gente grita muito, fica muito louco, desesperado e tal. E aí eu pedi ajuda de um vizinho meu, e aí ele conseguiu me ajudar a separar o Johnny do Arthur. E aí eu estava com 3 cães, 3 machos em casa, 3 machos que não conviviam mais. A minha sorte é que, como o Kodan tem um gênio muito tranquilo, e o Johnny também, eles todos brigaram com o Arthur, né? Porque o Arthur caçou a treta. Porém, o Johnny e o Kodan não brigaram entre si, porque o Johnny não queria entrar na disputa, ele não queria a Amora, ele quis ficar fora dessa briga. Então eu consegui manter a Amora e o Arthur dentro de casa e construir um canil de urgência no quintal, porque eles precisavam de um lugar, né, coberto direitinho para dormir, né, de boa, entendeu? Então fui lá e mandei construir um canil de urgência, nem sei se eu achar a foto eu ponho pra vocês. Mandei construir, foram 3 baias gigantes que eu construí no quintal, que era pros 3, né, porque eu pensei, eu não posso privá-los, né, da casa, do quintal. Então, os 2 que não brigam, o dia que eu quiser soltá-los para passear no quintal, eu ponho o Arthur na baia, né, o dia que, né, eu quiser fazer o contrário, eu vou revezando. O dia que eu precisar sair, acontecer alguma coisa, eu tenho uma baia para cada um desses machos. Fiz, gente, enorme, dava até para você entrar lá dentro. Fiz um trem bem feito, com cerâmica, tudo arrumadinho para isso. E esse foi o motivo, né, deles não conviverem. E como eu não sabia, como eu falei para vocês, né, que não podia separá-los, que a gente tem que deixar finalizar, né, acabar a disputa, eu passei a separá-los nas brigas, eles nunca mais conviveram. Tanto que até hoje, por exemplo, né, se eu abrir a minha porta, né, sem querer, e o vento, né, destrancar ela lá, e o Arthur e o Johnny topar, fight. Briga sem falar um latidinho pro outro. É só no olhar, pegou e
entendeu? E vai pra cima. O Kodan e o Johnny, que eu falei pra vocês que davam muito certo, brigaram. Mas por que isso aconteceu? Depois que o Kodan cruzou, teve os filhotes, eles tinham mais ou menos 1 mês e pouco, eu me mudei. Eu fui pra Araxá. Lá eu tinha um quintal gigantesco, enorme, maravilhoso. Aí eu soltei Johnny, Kodan e os filhos de Kodan e Amora e deixei o Arthurzinho, meu pequeno psicopata, dentro de casa. E deixei eles no quintal, um gramadão gigantesco, gente, tudo que eles queriam pra brincar, entendeu? E deixei o Arthurzinho comigo dentro de casa ou na parte da frente da casa, né? Ele tinha essa liberdade, já que ele não queria conviver com os outros cães. Só que aí, a gente estava recente na cidade, então era muita coisa, gente. Eu tenho um vídeo também contando uma experiência assim que a gente teve no primeiro dia na cidade, que o Johnny e o Kodan fugiram, gente. Sabe? Foi uma loucura. Procurem os vídeos, gente. São muitas histórias, Então, assim, pensa, a gente já tinha uma mudança de cidade, uma mudança de ambiente, uma viagem, entendeu? Então, assim, tinha poucas semanas que a gente estava morando lá, estava todo mundo se adaptando. O Kodan estava muito altivo, né? Porque ele tinha cruzado com a Amora, ele tinha tido os filhotes estavam ali, ele já se sentia na hierarquia, ele sentia que ele era o dono do pedaço. Então eu e meu marido já tinha percebido, né, pela nossa experiência, agora que a gente estava tendo um pouco mais, que ele e o Kodan estavam começando a se estranhar, bater cabeça um no outro, dar uma rosnadinha aqui, a gente ia lá e chamava atenção. E graças a Deus nesse meio tempo não tinha surgido briga. Só que, nesse primeiro mês que a gente chegou em Araxá, a gente foi receber uma visita, né, de algumas pessoas lá da localidade, né, lá do trabalho do meu marido, que foram lá para ver como nós estávamos adaptados, aquela coisa toda. E a gente tinha, né, na cozinha de frente para esse quintalzão, se eu achar as fotos eu vou pôr, tá, gente? Tinha um blindex gigante. E aí, quando a gente sentou com essas pessoas diferentes ali na cozinha, né, que eles viram essas pessoas pelo blindex, eles surtaram, Johnny e o Kodan, latiram, tal. Era de noite, entendeu? Eles não conseguiam ver direito, então eles não estavam entendendo que aquela risaiada, aquela barulhada dentro de casa, eles não entendiam se aquilo era certo, se aquilo a gente estava em perigo. Então eles começaram a latir, ficar bravos, tentando ver pelo blindex o que é que realmente estava acontecendo dentro da casa. Que foi que quando, né, eles se desentenderam e brigaram por causa de hierarquia. Já estava acontecendo isso, né, porque, igual eu falei, o Kodan já estava se sentindo muito territorial, muito dono do pedaço. Ele tinha uma fêmea, ele tinha os filhos, então ele estava muito altivo ali na situação. E o Johnny meio que sobrando ali, entendeu? Que não era da família, entendeu? Então, assim, foi o estopim, né, pra briga entre Kodan e Johnny. Então teve essa briga e nós tivemos que separá-los. Gente, que loucura! Acho que muita gente não sabia disso. E aí o que acontece? Hoje, na atual conjuntura de nossa vida, ficou assim. Johnny mora na parte da minha frente da casa. Arthur, que não se dá bem com ninguém dentro de casa, com a minha filhinha Amora. O Kodan e os filhos na parte de trás da casa. Então, sempre quando a gente se mudou a trabalho, a gente precisava de uma casa que tinha um terreno na frente e um terreno atrás. Porque eu precisava de um espaço pro Johnny, eu precisava de um lugar que o Arthur dentro de casa, ok? E precisava de um lugar lá fora pro Kodan e pros filhos. Por que que a Amora não fica com o Kodan e os filhos, Mari? O motivo de eu não deixar a Amora lá, porque ela é uma fêmea, né? Ela é uma cachorra que tem uma saúde também mais sensível, ela foi uma cachorra que nunca tinha sido vacinada, sabe? É uma longa história, depois eu gravo um vídeo sobre a Amorinha, o começo da vida da Amorinha pra vocês. Quando eu peguei ela já tinha 2 anos, então não tinha passado por vacinas, eu tive que atualizar toda a vida dela, então ela não tinha, né, tanta saúde quanto eles, né? Então, assim, eu preferia pra segurança dela, até porque macho, gente, brinca de luta, que é uma loucura. Então, pra segurança de Amora, né, porque eu via que eles montavam muito nela, puxavam a orelha, puxavam o cabelo, e ela não gostava, ficava nervosa, rosnava e queria bater nos meninos dela, e eu via que ela não gostava daquela situação. Então, eu preferi deixar ela em casa, porque é do jeito que ela gosta, que é ficar perto da gente e não ter o estresse com os adolescentes dela na época. Então aí ela ficou desse jeito. Então, independente para onde a gente se mude, a hierarquia da casa hoje, infelizmente, é do Arthur. Ele não deixa nenhum outro cachorro entrar dentro da casa. Ah, Mari, mas a gente está sempre vendo seus cães dentro de casa. Claro, porque o Arthur não manda, quem manda sou eu. Então, o que eu faço?
Quando eu quero o Johnny aqui, apesar que o Johnny não é muito de vir pra dentro de casa não, tá, gente? Ele ama o quintal, ama andar atrás de calango, de ficar caçando bicho, de ficar ouvindo barulho no portão, vigiando debaixo do portão. O mundo dele é lá, ele gosta de lá. Mas é mais difícil ele vir porque ele não curte muito. Mas quando o Kodan, que ama ficar dentro de casa, mas os meninos vêm, eu troco. Eu ponho o Arthur pra fora e deixo a família aqui comigo aqui dentro. Então eu fico fazendo esse revezamento o tempo todo, porque não é justo, né, que o Kodan não possa frequentar minha casa, que os filhos do Kodan não possam frequentar minha casa, porque o Arthur não quer, porque o Arthur não manda, né? Então assim, eu mostro pro Arthur, né, que por mais que ele lute por essa hierarquia, a hierarquia ainda é minha. Só que eu fui entender disso muito tarde, entendeu? O Arthur já tinha tomado a hierarquia, né, desde essa época das brigas. Então, né, eu tenho hoje, né, ele sabe que eu sou a líder, ele sabe que eu mando. Só que quando é a questão da briga, como elas já aconteceram, eu não consigo mais controlar. Então, o que a gente, né, tá pretendendo fazer agora? Eu já comecei a olhar adestradores. E comecei a ver pessoas que eu vejo que não tem preconceito e que gostam do trabalho, né? Então, quando eu já ligo e falo, porque eu tenho chau-chau. Ai, nossa, mas chau-chau, raça agressiva. Esses cachorros não vão se dar bem nunca mais. Eu nem perco meu tempo, né? Então, dali eu já, obrigada, já finaliza a conversa e já corto. Quando eu acho um adestrador, né, que fala, não, a gente vai tentar, claro, tem métodos, tem estímulos, tem situações que a gente pode criar, a gente pode tentar. Aí é essas pessoas que eu estou salvando o contato dela e vendo o que vai ser melhor para os meus meninos, né? Pesquisando preços, pesquisando, né, a qualidade profissional dessas pessoas, até a gente tomar uma decisão de quem que a gente vai colocar aqui. Eu já gostei muito de né? Tive contato telefônico com ele. Só que como a vida tá muito louca, né, em relação a outras coisas pessoais, a gente tá esperando essas coisas se finalizarem, acontecerem, se resolverem. E aí a gente vai chamar essa pessoa para vir aqui, pra gente começar o adestramento deles. Oi, Mari, mas você sempre fala que eles são um amor, eles são uns doces. E são, gente, são. Eles adaptam a qualquer pessoa que vem na minha casa. Eu fiz um vídeo recente deles tomando vacina veterinária, veio aqui em casa, eles nunca tinham visto ela na vida, ela veio aqui na minha casa, que é o território deles, vacinou, deu carinho, examinou, fez ausculta, cortou unha, gente, foi tudo, sem ninguém tá amordaçado, sem ninguém, sabe, tá atacando ninguém. Então, sabe, eles se comportam muito bem com outros seres humanos e o problema deles é a hierarquia de território entre eles, que é isso que eu quero, né, com a ajuda de um adestrador, tirar deles, né? Não, vocês não mandam mais aqui, esse território é um território neutro, né? Então, eu preciso de uma ajuda de um profissional para fazer isso e é isso que a gente está buscando. Todas as cidades que eu passei, gente, dessa vida louca, que quem me acompanha sabe, que eu ficava menos de um ano numa cidade, eu tava mudando pra outra, mudando. Tem vezes que eu nem conseguia mal localizar um adestrador antes dele ir lá em casa pra ver, a gente já tava se mudando de novo. Então, agora que a gente tá mais localizado, mais situado, sem planos de mudança, eu e meu marido chegamos à conclusão que agora vale a pena a gente procurar um profissional e tentar melhorar isso. E a gente fazendo isso, eu vou, claro, deixar tudo aqui pra vocês, como que funciona esse adestramento, se melhorou, se deu certo, se não deu. Fora isso, gente, comigo aqui em casa, com meu marido, com minha sobrinha, eles são uns amores, com as minhas visitas, com os médicos veterinários, se precisar tomar um banho no pet shop. Então, quando eu falo que os meus cães são dóceis, gente, é porque eles são dóceis em todos os sentidos, entendeu? Eles sabem ir no pet shop tomar um banho educadamente, sem fazer nenhum mau comportamento, ir num pet shop, ir numa clínica veterinária, entendeu? Aceitar pessoas dentro da minha casa, entendeu? Com mansidão, com carinho, entendeu? Mas não são brinquedos, não são bonecos, né? Então, eles têm a questão da territorialidade local, física da minha casa. Eles disputam pedaços aqui, principalmente a parte interna da casa. E é isso que eu quero tirar, né? Eu quero... Um dia, gente, eu tenho esperança de juntar todo mundo junto de novo dentro da minha casa. E se eu conseguir, vocês vão acompanhar tudo isso comigo, gente. Gente, um beijo pra vocês. Ficou aí um pouquinho da história pra quem ainda não sabia, né? Tá, Mari, como é que você faz com esse monte de cão? Eles, né, se dão bem, convivem, não convivem? Então tá aí a resposta pra vocês em vídeo. Eu espero que vocês gostem. Se quiserem que eu fale sobre outros assuntos, gente, é só deixar aqui no campo de perguntas as suas dúvidas, os seus comentários sobre o que vocês querem de vídeo que eu vou gravar pra vocês. Um beijo, fiquem com Deus. Um beijo da família Vieira Show. Tchau.